Todos têm de fazer sacrifícios. Vanessa fitava-me do outro lado da mesa de vidro da sala de reuniões, batendo levemente com as unhas bem cuidadas no tablet. O teu pacote está desatualizado. Vamos cortar o salário base em 40 e rever toda a estrutura de comissões. Chamo-me Henrique Vale. Tenho 54 anos, cabelo grisalho desde os 40. Durante 15 anos, fui diretor comercial da Mad Interiores S.A., fornecedora de carpintaria técnica para espaços comerciais com sede em Coimbra. O meu cartão dizia diretor comercial. Mas na prática, eu era quem mantinha a casa de pé. Geria pessoalmente os nossos 10 principais clientes. Não eram apenas contas, eram relações construídas ao longo de milhares de telefonemas, dezenas de almoços e jantares, e 15 anos a antecipar problemas antes que surgissem. Sabia os nomes dos filhos, os destinos de férias, até os resultados nos torneios de pádel. Quando algo corria mal, ligavam-me a mim antes de ligarem aos próprios equipas. Esta nova estrutura vai premiar o crescimento, continuou Vanessa, deslizando um documento pela mesa. Todos os pacotes estão a ser alinhados com os padrões do setor. Olhei para o papel. Corte de 40 no salário base. Uma nova estrutura de comissões que tornava praticamente impossível atingir os mesmos valores de antes. Reduções nos benefícios. Vanessa Martins tinha chegado há 3 meses, depois da aquisição da empresa, vinda com os seus fatos de marca e um MBA da Universidade Nova. Passou as primeiras semanas mergulhada em folhas de Excel e reuniões à porta fechada com os administradores da nova holding. Sabia perfeitamente como ela me via. Caro, antiquado, um vestígio do passado que devia agradecer por ainda ter lugar. Qual é o prazo para esta transição? Perguntei com voz controlada. Entra em vigor de imediato, respondeu ela com um sorriso forçado. Precisamos que todos acompanhem esta nova direção. Fechei a pasta, levantei-me e estendi-lhe a mão. Obrigado pela clareza. O sorriso vacilou. Esperava discussão, talvez negociação, até desespero. Em vez disso, recebeu um aperto de mão e uma saída tranquila. Mais tarde, via-a observar-me do gabinete enquanto colocava meia dúzia de objetos pessoais numa caixa de papelão. Nada de teatral. Uma foto das minhas filhas na formatura, uma caneta oferecida por um cliente, um velho troféu de vendas. Ao sair, acenei a Tomás, o nosso diretor financeiro. Estava comigo desde o início. O olhar dele dizia o que as palavras não podiam. Aquilo não era apenas corte de custos, era uma eliminação calculada. Minha. No parque de estacionamento, não bati portas nem arranquei com fúria. Coloquei a caixa na bagageira, ajustei o espelho e fui embora com 15 anos de relações comerciais que Vanessa acabava de entregar à concorrência. Fui eu quem construiu aquele departamento comercial, tijolo a tijolo. Quando entrei na Mad Interiores, em 2010, faturávamos cerca de 7 milhões de euros por ano. No ano passado, a minha equipa ultrapassou os 70 milhões e das minhas contas pessoais vinham mais de 12 milhões. O meu pai tinha uma marcenaria em Aveiro. Antes dos 16, já me tinha ensinado tudo sobre madeira, acabamentos e encaixes. Depois da licenciatura, passei por vários empregos em vendas, até que cheguei à Mad Interiores. E ali, tudo fez sentido. Conhecia o produto por dentro, podia discutir especificações técnicas com arquitetos e margens com os diretores de compras na mesma reunião. O fundador, Álvaro Ribeiro, viu logo o meu valor. Tu não vendes só produto, dizia ele. Vendeste confiança. Deu-me liberdade para formar o meu departamento à minha maneira. Recrutei jovens ambiciosos e ensinei-lhes o que o Álvaro me ensinou. Relações contam mais do que transações.
Quando ele vendeu a empresa à Alvura Capital no ano passado, fiquei apreensivo, mas não em pânico. Fusões fazem parte do ciclo. Já tinha passado por mudanças antes. Mas os primeiros sinais de alerta surgiram quando começaram a substituir a equipa de gestão. Um novo CEO, sem ligação ao setor, uma diretora de marketing obcecada com a presença digital. E depois, Vanessa, com as suas apresentações elegantes sobre eficiência e otimização de recursos. As mudanças foram discretas no início. Cortes nas despesas de deslocação. Almoços com clientes exigiam 3 aprovações. As minhas reuniões semanais com a direção tornaram-se mensais, depois só quando necessário. Estamos apenas a simplificar, explicava ela numa dessas reuniões. Mas deixou de ser impessoal quando começou a marcar reuniões com os meus principais clientes sem me incluir. Quando questionou os descontos que negociei há anos e que tinham garantido fidelidade mesmo após aumentos de preços. Quando sugeriu que a minha equipa precisava de novas perspectivas e trouxe 2 ex-colegas seus como novos diretores regionais. Tomás tentou avisar-me, durante a revisão orçamental trimestral. Estão a rever a fundo a estrutura de comissões. Sussurrou, lançando um olhar à porta. Sobretudo os chamados acordos históricos. E eu era o último deles. Uma semana antes daquela reunião final, vi a Vanessa a almoçar com a Gabriela, a contratação mais recente da minha equipa. Estavam inclinadas sobre a mesa, a falar intensamente. Quando entrei no restaurante, a Gabriela desviou o olhar para o prato. Vanessa acenou, como se a minha chegada tivesse sido uma coincidência simpática. Mais tarde, quando lhe perguntei sobre o almoço, a Gabriela evitou o contato visual. Estava só a conhecer melhor a equipa, murmurou. Nesse momento, percebi o que vinha aí. Não os detalhes, mas o rumo. Nessa noite, depois do anúncio da Vanessa, sentei-me no escritório lá de casa a olhar para os relatórios de vendas dos últimos 10 anos. 15 anos de crescimento contínuo. 15 anos a transformar a MAD Interiores numa referência nacional. 15 anos de lealdade pagos com um seco. O teu pacote está desatualizado. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Francisco Domingues, diretor de compras da Western Comercial, o nosso maior cliente. Ouvi dizer que há mudanças grandes na MAD Interiores. Está tudo bem? Liga-me. Trabalhávamos juntos há 12 anos. Acompanhei-o durante 2 reestruturações da empresa, o divórcio e até o processo de candidatura do filho à universidade. Já não éramos apenas parceiros comerciais, éramos amigos. Deitei 2 dedos de uísque no copo e liguei-lhe. Henrique, atendeu logo. O que raio se passa aí? Recebi uma chamada de uma senhora a dizer que ia assumir a nossa conta. Deve ter sido a Vanessa Martins, a nova diretora comercial. Respondi, tentando manter o tom neutro. Pois, começou a falar em rever preços e implementar um sistema novo de gestão de fornecedores. Disse, visivelmente irritado. Nós temos contrato. E temos processos que funcionam. Não preciso que alguém me venha ensinar a gerir os meus parceiros. Bebi lentamente, deixando o silêncio prolongar-se. Henrique. A voz dele baixou. Estás a ficar? Respirei fundo. Naquele instante, tudo ficou claro. O meu valor não estava no cargo, nem sequer nos números. Estava na confiança construída ao longo de 15 anos. Resolver problemas antes que surgissem. Relações que podiam sair comigo, se eu saísse. Estou a avaliar as minhas opções, disse com cautela. Então, avalia isto. Se fores para outro lado, liga-me antes que tenha de lidar outra vez com a Barbie de Harvard. Desliguei. Abri o portátil e redigi um e-mail ao Daniel Oliveira, da equipa Fornecimentos. Conhecemo-nos numa conferência do setor no ano passado, e ele mencionara
que queriam expandir a área de carpintaria técnica. Não enviei logo. Guardei nos rascunhos. Na manhã seguinte, recebi chamadas de mais 3 clientes, todos com preocupações semelhantes. A Vanessa já estava a agir, a contactar, a mexer, a desestabilizar relações que não compreendia. Voltei à empresa uma última vez para limpar a secretária. Enquanto embalava as minhas coisas, o Tomás passou-me discretamente um papel dobrado. Os teus dados de retenção de clientes, murmurou. E a média de faturação anual? Achei que te podia dar jeito. Assenti, sabia o que ele realmente queria dizer. Ele reconhecia o meu valor, mesmo que a Vanessa não o fizesse. Nessa tarde, finalizei a minha carta de demissão, enviei o e-mail ao Daniel e liguei ao meu advogado para rever a cláusula de não concorrência. Confirmou-se o que suspeitava. Aplicava-se apenas a produtos, não a clientes. Durante 6 meses, não podia vender carpintaria concorrente. Mas nada me impedia de manter relações comerciais. Já não me sentia zangado. Sentia-me focado, lúcido. Há uma certa força em ser subestimado, em ser descartado como ultrapassado. Porque isso significa que não te veem chegar até ser tarde demais. 2 semanas depois, aceitei a proposta do Daniel na equipa fornecimentos. O cargo era ideal. Diretor de desenvolvimento de negócios, com autonomia total para criar a minha própria divisão. Precisamos da tua experiência, Henrique, disse ele na última reunião. Sabes o que funciona neste setor. Não temos de reinventar a roda. No dia seguinte, telefonei a Vanessa para discutir a minha saída e propor uma transição estruturada. Sugeri ficar 2 semanas para garantir uma passagem de pastas cuidada. Não será necessário, respondeu fria. Já contactamos os teus clientes, a Gabriela tratará da transição. Estas relações são complexas, expliquei. Há nuances em cada conta que exigem tempo. Temos todas as tuas notas no CRM, cortou-me. E, sinceramente, o teu estilo era algo antiquado. Vamos implementar uma abordagem mais orientada por dados. Podia ter discutido. Mas para quê? Ela já tinha decidido o que eu era desde o primeiro dia. O Departamento de Recursos Humanos tratará da tua saída, concluiu. Devolve o material da empresa até ao final da semana. 3 dias depois, almocei com o Francisco, da Western Comercial. Ainda não tinha atendido às chamadas da Gabriela, e a Vanessa já tinha escalado para o diretor dele. O teu substituto enviou-me um inquérito de satisfação com 48 perguntas, disse ele, abanando a cabeça. Depois, fez uma apresentação com os novos indicadores de sucesso do cliente. Eu não preciso de métricas, disse com firmeza. Preciso de alguém que compreenda o meu negócio. Assenti, mas mantive-me diplomático. Não ia falar mal da MAD Interiores. E tu? Para onde vais agora? Para onde vais, afinal? Perguntou o Francisco, sem rodeios. Vou para a equipa fornecimentos como diretor de desenvolvimento de negócios. Ergueu uma sobrancelha. Interessante. Andam a tentar conquistar o nosso negócio há anos. Dei um gole de água. Começo daqui a 2 semanas. Ele deslizou o cartão de visita pela mesa. Liga-me quando estiveres instalado. No dia seguinte, recebi uma carta registada do Departamento Jurídico da MAD Interiores. Recordava-me das obrigações no âmbito da cláusula de não concorrência e avisava contra qualquer tentativa indevida de captação de clientes da empresa. A carta listava, um a um, todos os grandes clientes que eu tinha gerido. Naquela tarde, recebi uma chamada do Henrique Lemos, CEO da Nortevia Construções, outro dos nossos 10 principais clientes. Henrique, o que se passa? Começou ele sem rodeios. Aquela nova senhora quer mudar os nossos prazos de pagamento. Diz que a estrutura da conta
precisa de otimização. Estamos em NET 45 há mais de uma década. Já não estou na MAD Interiores, respondi com cautela. Já percebi quando foi ela que me ligou. Onde estás agora? Resumi-lhe a minha nova posição na equipa fornecimentos. Nem cheguei a terminar. Eles trabalham com linhas semelhantes, não é? Muito semelhantes, sim. Ótimo. Liga-me segunda-feira. Quero explorar possibilidades. No final da semana, já tinha recebido chamadas de mais 5 clientes. Todos seguiam o mesmo padrão. Queixas sobre a abordagem da Vanessa, perguntas sobre o meu futuro, pedidos para mantermos contato. Não tinha procurado nenhum deles. Foram eles que me procuraram. No meu último dia oficial, recebi uma chamada inesperada da Vanessa. Tenho conhecimento de que tens estado em contato com clientes da MAD Interiores, disse com a voz tensa. Falei com algumas pessoas, sim. Muitos são amigos pessoais, depois de 15 anos. Consideramos essas relações como propriedade comercial da empresa. Qualquer tentativa de os desviar será uma violação do teu acordo de saída. Conheço bem as minhas obrigações, respondi, sereno. Ótimo, disparou. Porque a última coisa que te convém é uma disputa legal com os advogados da Alvura Capital. Depois de desligar, reencaminhei a gravação da chamada ao meu advogado. O mesmo que me tinha confirmado que a cláusula de não concorrência só se aplicava à venda de produtos de carpintaria técnica durante 6 meses. Nada me impedia de vender outros materiais de construção aos mesmos clientes através da equipa fornecimentos. Nada impedia os clientes de optarem por me seguir. Vanessa acabara de revelar o seu primeiro verdadeiro medo. Estava a começar a perceber o que tinha feito ao empurrar-me pela porta fora. O meu primeiro dia na equipa fornecimentos começou com uma revelação. Temos tentado entrar no mercado da MAD Interiores há anos, admitiu o Daniel, na reunião da manhã. O teu antecessor passou 18 meses a tentar entrar na Western Comercial e nunca conseguiu passar do departamento de compras. O Francisco não confia facilmente, comentei. Daniel inclinou-se para a frente. Há uma coisa que não entendo. A taxa de retenção de clientes da MAD Interiores é de quase 95, quando a média do setor ronda os 72. Qual é o segredo? Quase me ri. O segredo estava sentado mesmo à frente dele. Não é segredo, são relações, expliquei. Quando o Álvaro dirigia a empresa, sabia que os contratos mantêm os clientes no papel, mas são as relações que os mantêm fiéis quando a concorrência baixa os preços. Daniel assentiu lentamente. E a nova gestão não percebe isso. Para eles, relações são ineficiência. A Vanessa quer automatização, não quer telefonemas. Antes que pudesse continuar, a minha assistente interrompeu com uma mensagem urgente. O Tomás, diretor financeiro da MAD Interiores, queria encontrar-se comigo. Marcamos encontro num bar discreto, no centro de Coimbra, ao fim do dia. O Tomás parecia nervoso, olhando para trás ao aproximar-se. Não devia estar aqui, disse de imediato. Mas estás, respondi, pedindo 2 bebidas. Empurrou uma pasta pela mesa. A reunião do Conselho de Administração foi ontem. Achei que devias ver isto. Dentro estava uma cópia da apresentação estratégica trimestral da Vanessa. As primeiras páginas eram projeções e planos de marketing. Mas depois, vi. Plano de transição de clientes. Contas Vale. O plano detalhava como iriam transferir os meus antigos clientes para a Gabriela e 2 novos gestores. Incluía argumentos para responder a objeções sobre a minha saída e um cronograma para reconquista relacional. Mas o que me chamou a atenção foi a projeção financeira. Os meus clientes não representavam os 12 milhões anuais que sempre estimei,
mais 17,3 milhões. Quase 24 da faturação total da empresa. Nunca te disseram quanto realmente valiam as tuas contas? Murmurou o Tomás. O Álvaro sabia, mas depois da venda. Por que me estás a mostrar isto? Perguntei. Tomás bebeu um gole demorado. Porque o que estão a fazer não é certo. E porque a Vanessa já está a falhar previsões. Disse ao conselho que era uma perturbação temporária, mas os números não mentem. Apontou para a pasta. Já perdeu a Nortevia, não foi? Não confirmei, nem desmenti. As decisões dos clientes já não eram da minha conta. E vai piorar, continuou Tomás. Vai aplicar aumentos de preços a todas as contas históricas no próximo mês. O conselho aprovou, com base na análise dela, de que andamos a vender abaixo do mercado durante anos. Foi aí que percebi. A Vanessa não quis apenas cortar nos meus custos. Ela via as minhas relações com os clientes como um obstáculo à sua estratégia agressiva de receita. Sem mim, podia subir preços, alterar condições e aplicar sistemas que maximizassem lucro imediato, às custas de relações construídas com anos de trabalho. Há mais uma coisa, disse ele, em tom baixo. Estão a auditar as tuas despesas dos últimos 3 anos, à procura de irregularidades. Não vão encontrar nada. Eu sei. Mas estão a criar uma narrativa. Se os clientes começarem a sair, vão precisar de alguém para culpar. Quando o Tomás se levantou para sair, hesitou. Estou a atualizar o meu currículo. Achei que devia saber. No caminho para casa, senti uma calma estranha. Já não estava apenas a descobrir o que a Vanessa pensava de mim. Estava a aprender o que a Mad Interiores sempre pensou de mim. O meu valor era evidente nos números, mas nunca no salário. Estiveram anos a beneficiar das minhas relações, enquanto preparavam, silenciosamente, uma forma de extrair mais lucro. Sem mim. A verdade não era apenas que a Vanessa me subestimou. A verdade é que a Mad Interiores me desvalorizou durante anos. 2 meses depois de assumir funções na equipa fornecimentos, já tinha entrado num ritmo firme. O meu escritório tinha vista para o centro de Coimbra. A minha equipa, pequena, mas em crescimento, incluía 2 jovens comerciais que eu próprio selecionei. Nunca contactei diretamente nenhum dos meus antigos clientes. Nem foi preciso. Eles vieram ter comigo. O primeiro foi o Henrique, da Nortevia. Ligou no dia seguinte ao aumento de preços da Mad Interiores. Subiram 14, sem qualquer aviso. Estava furioso. A equipa Fornecimentos consegue manter os valores anteriores? Conseguíamos e mantivemos. Com serviços adicionais que a Mad Interiores nunca ofereceu. Depois vieram os irmãos Teixeira, da Promocentro. Depois, construtores da região de Leiria. Depois, a Luso Moderna. Todos com queixas semelhantes. Aumentos inesperados, políticas rígidas, serviço impessoal. Ao final do 2º mês, 4 dos meus antigos 10 principais clientes já tinham transferido seus contratos para a equipa Fornecimentos. Garanti que cada transição fosse impecável. A minha equipa trabalhou fins de semana para assegurar entregas perfeitas. Visitei pessoalmente as obras para acompanhar as primeiras entregas. Rapidamente correu no setor. Seguir o Henrique Vale para a equipa Fornecimentos era sinônimo de melhor serviço a melhores preços. Até que o telefone tocou. Era a Vanessa. Precisamos de falar, disse, com a habitual segurança substituída por uma ansiedade mal disfarçada. Aceitei encontrar-me com ela num café perto da sede da equipa Fornecimentos. Chegou 15 minutos antes, já com o café na mão. Isto tem de parar, disparou. O que, exatamente? Sabes bem o que. Andas a roubar-nos os clientes. Mexi lentamente o café.
Não contactei um único cliente da MAD Interiores. Ela mordeu o lábio. 4 contas importantes saíram em 8 semanas. Todos mencionaram o teu nome. Os clientes tomam as suas próprias decisões. Vanessa inclinou-se para a frente. Podemos fazer isto pelo caminho fácil ou difícil. O fácil é deixar isto, e nós não avançamos com uma ação judicial por quebra de contrato. Não há quebra nenhuma, respondi, calmo. A cláusula só me impede de vender carpintaria técnica durante 6 meses. A divisão de materiais da equipa fornecimentos não compete diretamente com a vossa. Ela semicerrava os olhos. Estás a explorar uma brecha. Estou a cumprir exatamente os termos que os vossos advogados escreveram. Talvez devessem ter sido mais cuidadosos. Baixou o tom. O conselho está a fazer perguntas sobre retenção de clientes, sobre receitas previstas. Isso parece um problema interno da MAD Interiores. Mudou de estratégia. O que queres? Um contrato de consultoria? Uma comissão para deixares certas contas em paz? Tive vontade de me rir. Continuava sem perceber. Não quero nada disso. Quero apenas fazer bem o meu trabalho. O resto acontece naturalmente. No dia seguinte, o Francisco da Western Comercial ligou. O contrato de 3 anos, com a MAD Interiores, estava prestes a expirar. Vamos abrir concurso, disse ele. A Vanessa tem me ligado todos os dias. Disse que cobre qualquer proposta em 5. É uma boa oferta, comentei. Será? Porque para mim isto não é só preço, Henrique. Preciso de alguém que perceba o nosso negócio. Alguém que atenda o telefone às 7 da noite quando há um problema na obra. 2 semanas depois, a Western adjudicava à equipa fornecimentos um contrato de fornecimento por 2 anos, no valor de 4,2 milhões de euros anuais. Era um negócio de peso, daqueles que saem em revistas especializadas. No mesmo dia, recebi um e-mail do Tomás. Era apenas um reencaminhamento de uma mensagem interna da MAD Interiores. Vanessa Martins seria deslocada para iniciativas estratégicas de desenvolvimento, enquanto se iniciava o processo de recrutamento para um novo diretor comercial. Não respondi ao Tomás, nem a ninguém da MAD Interiores. Simplesmente reencaminhei o contrato assinado da Western ao Daniel com uma nota. Primeiro de muitos. Objetivo: 20 novos contratos até ao final do ano. O plano estava em andamento. E a Vanessa começava agora a perceber o verdadeiro custo do seu erro de cálculo. 6 meses após a minha entrada na equipa fornecimentos, estava na sala de reuniões com a minha equipa. No ecrã, o relatório trimestral. 13,7 milhões de euros em novo negócio, com projeções para alcançar 22 milhões até o final do ano. 8 das minhas 10 principais contas da MAD Interiores já tinham mudado para nós. O Daniel entrou com uma garrafa de espumante. O conselho aprovou o plano de expansão da tua divisão, anunciou. Mais pessoal, mais orçamento de marketing, tudo o que pediste. Enquanto passavam os copos, o meu telemóvel vibrou. Mensagem do Tomás. Conference call de resultados da MAD Interiores Q3 dentro de 30 minutos. Talvez queiras ouvir. Afastei-me discretamente e liguei para o número. Do outro lado da linha, Raymond Pires, o novo CEO, soava tenso ao falar com os investidores. Antecipamos alguma instabilidade após a nossa reestruturação estratégica, mas as vendas ficaram abaixo das previsões. Verificamos uma perda inesperada de clientes na divisão comercial. Um analista interrompeu. Pode quantificar essa perda? Há estimativas de que a MAD Interiores perdeu quase 20% da faturação anual nos últimos 2 trimestres. Esses números são especulativos, respondeu Raymond. Estamos a implementar uma estratégia agressiva de retenção de clientes. Confirma que a Western Comercial assinou com a equipa fornecimentos?
Seguiu-se um silêncio pesado. Estamos em conversações com todas as nossas contas principais, disse finalmente. Enquanto a chamada continuava, recebi um e-mail da Gabriela, a minha antiga colaboradora, aquela que tinha ficado do lado da Vanessa. O assunto era: há vagas na equipa fornecimentos? Voltei à sala de reuniões. Recusei o espumante. O Daniel notou o meu ar sério. Está tudo bem? Perguntou o Daniel, ao ver-me calmo demais para um dia como aquele. Acabei de receber uma confirmação, respondi com um leve sorriso. Naquela tarde, uma newsletter do setor lançou a notícia. MAD Interiores em dificuldades após saída de contas-chave. O artigo mencionava diretamente a minha mudança para a equipa fornecimentos e a consequente migração de clientes. Citava ainda um colaborador anônimo da MAD Interiores. A empresa nunca compreendeu verdadeiramente o valor da sua liderança comercial sênior. Não precisei dizer uma palavra. Os números falaram por si. Um ano após a Vanessa me dizer que o meu pacote estava desatualizado, eu estava sentado no meu novo escritório, agora ampliado, a rever os números do nosso exercício anual. A minha divisão gerou 26,3 milhões de euros em receitas, ultrapassando até as projeções mais otimistas. A equipa crescera de 2 comerciais para 11, com um departamento próprio de apoio ao cliente. Tínhamos mudado para um piso maior no edifício, e o Daniel deixara escapar que o conselho de administração ponderava abrir um lugar para mim. Na minha secretária, uma fotografia do jantar de Natal da divisão. Rostos descontraídos, sorrisos genuínos. Uma equipa que compreendia aquilo que eu sempre soubera. O negócio constrói-se com base na confiança. O intercomunicador tocou. Está aqui uma senhora Vanessa Martins. Não tem marcação. Fiquei em silêncio um segundo. Depois, assenti. Manda entrar. A Vanessa estava diferente. Menos arranjada, mais cansada. O fato de marca tinha dado lugar a algo mais comum. Continuou de pé, mesmo depois de eu apontar para a cadeira. Obrigada por me receberes, disse. Em que posso ajudar? Estou agora na Hamilton Group, consultoria empresarial. Estou a desenvolver um estudo de caso sobre estratégias de retenção de clientes. Queria saber a tua perspectiva sobre a abordagem da equipa fornecimentos. Tive vontade de rir com a ironia. Penso que já conheces a minha abordagem. Ela assentiu, tensa. Cometi um erro de cálculo na MAD Interiores. Cometeste. O mercado anda a falar de ti. Dizem que levaste uma empresa ao colapso. Sem dizer uma única palavra. Isso constrói uma reputação poderosa. Fiquei em silêncio. A Vanessa não vinha por causa de nenhum estudo de caso. Vinha à procura de absolvição ou reconciliação. Não oferecia nem uma coisa nem outra. Após um momento desconfortável, pousou o cartão de visita na minha secretária. Se algum dia quiseres trocar ideias sobre tendências do setor, agradeço, disse, levantando-me. Mas ultimamente, a minha agenda está bastante cheia. Depois que ela saiu, olhei para o cartão e coloquei-o diretamente na trituradora. Nessa noite, fui jantar à casa da minha filha. Tinha acabado de ser promovida a arquiteta sênior no ateliê onde trabalha. Sentamo-nos no terraço. E tu, pai, como vai o trabalho? Vai bem, respondi simplesmente. Estou a construir algo que vai durar. E era verdade. Não com madeira desta vez, mas com os mesmos princípios que me guiaram ao longo da carreira. Faz o teu trabalho. Cumpre o que prometes. Dá valor às relações mais do que às transações. No fim, a Vanessa deu-me um presente inesperado. Forçou-me a provar, a mim próprio e a todos os que estavam a assistir, quanto realmente valiam 15 anos de confiança.